Bom dia. Nós vamos começar o nosso culto esta manhã abrindo as nossas Bíblias no Salmo 118. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 2 e depois dos versos 19 a 29. Salmo 118, de 1 a 2 e depois de 19 a 29, diz assim a palavra do nosso Deus: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Ó, salva do Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o salmista canta esse salmo, quando o salmista nos chama a darmos graças ao Senhor, porque Ele é bom, ele se dirige ao evento que aconteceria no futuro. O que ele descreve aqui, a partir do versículo 19, é a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, coroado e reconhecido como o Rei do Universo. É a entrada do nosso Salvador. Por isso que, naquele momento, naquela semana, antes da morte do Cordeiro, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, é adorado pela população, ramos são levantados, é o cumprimento dessa profecia. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e é por isso que nós o adoramos nessa manhã, é por isso que nós louvamos a Deus nessa manhã, porque tudo aquilo que nós esperamos da misericórdia, da graça, da bondade de Deus, nós encontramos cumpridos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar e depois nós vamos louvar a Deus cantando um hino. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor e pelo seu poder manifestados para nós em Cristo Jesus. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com o seu povo. E te louvamos em todo o tempo, Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Nós te louvamos e nós te adoramos, porque temos conhecido no Senhor um Deus que é o nosso Pai, que nos tem amado e nos tem sustentado. Temos conhecido no Senhor o Deus Filho, que se entregou por nós, que morreu e ressuscitou, para que obtêssemos perdão pelos nossos pecados. Temos conhecido o Senhor, o Deus, o Espírito Santo, que tem habitado em nós. O Senhor, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é adorado e que seja louvado em todo o tempo. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
é sempre amanhã. Toma até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos nas maravilhas é sempre a maior. Nós vamos ler a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. Mateus 21, de 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o rei vem até vocês, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Um dos discípulos, e tendo feito conforme Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelos caminhos. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E a multidão respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Quando Jesus entra em Jerusalém, naquele dia, Jesus entra sendo reconhecido como o filho de Davi, como aquele que vem em nome do Senhor, como aquele que vem para reinar eternamente sobre o reino de Deus. Jesus Cristo é reconhecido como aquele que é enviado por Deus. Jesus Cristo é reconhecido como a esperança de Israel. E é sobre esse Cristo que nós depositamos a nossa fé. É nesse Cristo no qual nós nos firmamos. É reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o Rei que reina sobre as nossas vidas, que nós nos reunimos em louvor e em adoração diante de Deus. Feche os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, em nome daquele que vem, em nome do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de eterna bondade, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, reconhecendo que temos por Senhor das nossas vidas Jesus Cristo, o nosso Senhor. Reconhecendo que somos pecadores, que nascemos em pecado, que em iniquidade nos concedeu as nossas mães, e que, portanto, estamos destituídos da sua graça, estamos necessitados da sua misericórdia. Confessamos os nossos pecados, reconhecemos que temos desagradado ao Senhor no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. E por isso nós nos colocamos diante de Ti, nos humilhando na Tua presença, clamando por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque arrependidos dos nossos pecados, afirmamos que colocamos toda a nossa confiança em Jesus Cristo, reconhecendo que de fato Ele é o Filho de Deus, que a sua morte na cruz foi punição justa pelo nosso pecado.
Nós o reconhecemos como o inocente que entregou a vida por nós. Reconhecemos que o castigo que nos trouxe a paz foi derramado sobre ele. Reconhecemos também a sua ressurreição, sabendo que a morte não o prendeu e que ele vive e que ele reina eternamente. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa nos receber na sua presença, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas segundo as obras e os méritos de Cristo Jesus. Recebe, Deus, as nossas orações por meio de Cristo. Recebe o nosso louvor através de Cristo Jesus. E que o Senhor possa nos instruir e nos falar nessa manhã, por meio do Espírito de Cristo que habita em nós. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, reconhecendo que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Reconhecendo que aquele que se arrepende e crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, encontra em Deus a sua paz. Reconhecendo que Cristo Jesus é de fato aquele que vem em nome do Senhor, que é o centro das nossas vidas e a razão do nosso viver. Que seja exaltado o nome de Cristo Jesus no nosso meio essa manhã. Rei do universo,
te louvamos, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nós temos muitos motivos, ó Pai, de agradecer ao Senhor e bendizer o seu santo nome. Amém, Jesus. Então nós estamos aqui, ó Pai, de corações abertos para o Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor atenda às nossas necessidades, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, continue derramando a sua graça e a sua bênção sobre a nossa igreja, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor há de fazer, Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, lá em João, no capítulo 14. Nos últimos 2 domingos, nós temos ouvido a palavra de Deus nesses últimos capítulos do Evangelho de João. Nós vimos lá no capítulo 17, no capítulo 19, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, de como ele morreu, de como ele ressuscita, no capítulo 20, e de como a ressurreição de Cristo Jesus traz para nós esperança, de vitória sobre a morte. Nós vimos também no capítulo 14, a respeito de como Jesus Cristo, no momento em que seus discípulos se encontram com os corações angustiados, apresenta-se a si mesmo como a esperança que nós podemos ter de encontrarmos o caminho para o Pai. E essa manhã nós vamos continuar meditando no capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura dos versos 7 até o verso 14, que diz assim: Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê ao Pai. Como é que você me diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, por meio da sua palavra, o Senhor nos mostrou que nós podemos ter esperança no nosso futuro. Por meio da sua palavra, o Senhor acalmou os nossos corações na certeza de que os nossos destinos em Cristo Jesus estão devidamente guardados na medida em que caminharmos em Cristo Jesus como o caminho que nos conduz ao Pai. Nessa manhã, nós te pedimos que o Senhor nos dê também esperança para o tempo presente. Que nós possamos encontrar em Cristo Jesus não só a esperança para o futuro, mas também a esperança que temos no aqui e no agora. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Tanto o discurso de Jesus no início do capítulo 4, como também o evento no qual Jesus aparece aos seus discípulos, registrados no capítulo 20, nos traz esperança com relação ao nosso futuro, nos traz esperança com relação àquilo que será de nós após a morte. Isso já nos traz bastante segurança nesses dias. Mas ainda resta uma questão. E no presente? Em que nós encontramos esperança e segurança no presente? O fato é que olharmos para o futuro e temos a certeza da ressurreição e a certeza de que habitaremos com o Pai por toda a eternidade, nos traz segurança. Mas e nos dias presentes? Para onde nós olharemos? Em quem nós confiaremos? De que maneira nós viveremos? E é isso que Cristo Jesus ensina aos seus discípulos nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. Jesus nos mostra como uma vida centrada nele, uma vida vivida a partir dele,
nos traz não apenas esperança para o futuro, mas também nos traz segurança para o presente. No versículo 7, Jesus afirma aos seus discípulos: se vocês me conheceram, conhecerão também ao meu Pai. Jesus afirma aos seus discípulos que a maneira pela qual nós teremos acesso ao Pai, a maneira pela qual nós conheceremos ao Pai, a maneira pela qual nós nos relacionaremos com Deus triuno, é por meio de Jesus Cristo. Ele é a porta que nos abre o acesso à casa do Pai. Ele é o meio através do qual a Trindade escolheu se relacionar conosco, na pessoa do Filho. A palavra de Deus nos diz que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. E que nele, em Cristo Jesus, nos está revelado tudo aquilo que nós podemos conhecer a respeito de Deus. Para o cristão, o relacionamento com o Pai é vivido através de Cristo Jesus. Para o cristão, o relacionamento com Deus é vivido através de Cristo Jesus. E por isso, o nosso relacionamento com Cristo nos traz segurança no tempo presente, na medida que nós sabemos qual é o relacionamento do Filho com o próprio Pai. Jesus diz: se vocês me conheceram, então com certeza vocês também irão conhecer o meu Pai. Na medida em que os discípulos se relacionaram com Jesus, viveram com Jesus e receberam Jesus como Senhor, eles então também se relacionariam com o Pai. Jesus chega ao ponto de afirmar aos seus discípulos que desde agora vocês conhecem o Pai e vocês têm visto o Pai. E veja só, os discípulos não haviam visto nenhuma outra figura divina a não ser Jesus Cristo, o Filho encarnado. Nós sabemos disso porque Filipe fica questionando a Jesus: mostra-nos o Pai. Filipe não conseguiu entender até aquele momento que Jesus Cristo estava revelando o Pai. Nós encontramos em Cristo Jesus a maneira de nos relacionarmos com Deus, porque Cristo Jesus é a expressão de um Deus que se dá a conhecer. Veja bem, Deus é infinito. Deus é infinitamente grandioso em cada um dos seus atributos, em cada uma das suas qualidades. Isso significa que mesmo Deus nos tendo feito com todo o aparato mental e espiritual para que fôssemos capazes de conhecê-lo, ainda assim, jamais seríamos capazes de conhecer a plenitude do ser de Deus. O que é infinito não pode ser contido no que é finito. Por isso, toda revelação de Deus para nós é um diminuir das qualidades absolutas de Deus, para que aquilo que é infinito possa ser mostrado para nós que somos finitos. Deus nos cria com a capacidade de comunicação e se revela para nós através da palavra. Mas e quanto à personalidade de Deus? E quanto aos seus atributos mais pessoais? No momento em que o Verbo se faz carne, Cristo Jesus, 100% homem e 100% Deus, se torna a expressão máxima daquilo que nós seremos capazes de conhecer como seres humanos do nosso Deus. Porque nós olhamos para alguém que na encarnação, assumindo a forma humana, mantém e preserva ainda a natureza divina. Portanto, ao olharmos para Cristo Jesus, o que nós enxergamos é o máximo do que o infinito irá se revelar a nós de forma finita, na pessoa do Filho. Quando Jesus afirma: se vocês me conhecerem, vocês irão conhecer ao Pai, o que ele está afirmando é que uma vez que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos possuem a mesma natureza divina, na medida em que nós conhecemos o Filho, conheceremos também aquilo que se pode conhecer da natureza divina do próprio Pai, do próprio Deus.
É por isso que a tarefa principal de qualquer discípulo de Cristo Jesus é conhecer Cristo Jesus. É se relacionar com Cristo Jesus. A resposta à pergunta de que maneira nós viveremos no presente, preservando em nós a esperança, está nos próprios evangelhos. Viveremos no tempo presente, preservando em nós a esperança, na medida em que, lendo os evangelhos e os recebendo como palavra de Deus, reconhecendo a sua autoridade, a sua veracidade, a sua inerrância, porque é a palavra de Deus, nós encontraremos ali a expressão do próprio Deus na pessoa de Cristo. Conheceremos o seu caráter misericordioso, conheceremos o seu caráter bondoso, perceberemos a sua justiça e os seus planos de salvação. E a partir do Evangelho, lendo as Escrituras do Antigo Testamento, a partir dessa ótica de que tudo aponta para Cristo, nós encontraremos também Jesus Cristo sendo tipificado, sendo apontado no Antigo Testamento. E encontraremos as obras de Cristo sendo contínuas também no Novo Testamento, por meio dos discípulos e por meio dos apóstolos. A pergunta de como nós viveremos nesses dias do presente, de uma forma a mantermos viva a nossa esperança, está na pessoa de Cristo, porque é através de Cristo Jesus que nós nos relacionamos com a Trindade. A palavra de Deus é escrita para que nós pudéssemos conhecer o Filho, revelado no Antigo e no Novo Testamento. E mesmo o Espírito Santo que nos é enviado e que habita em nós, como Jesus vai nos apontar nos versículos seguintes, a partir do versículo 15, mesmo o Espírito Santo, ele habita em nós e age em nós e opera em nós para suprir justamente a ausência da pessoa de Cristo Jesus ali encarnado e vivendo com seus discípulos, uma vez que ele iria para junto do Pai. O próprio Espírito nos aponta para Cristo Jesus. Nos aponta para as palavras de Cristo Jesus, para as obras de Cristo Jesus. Cristo Jesus é muito mais do que uma ideia. Jesus é muito mais do que uma figura do passado, é muito mais do que um elemento da história da humanidade. Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. E presta atenção nisso, Ele é Deus habitando no meio de nós. É nele que nós encontramos a expressão do que se pode conhecer a respeito de Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. E aquele que o conhece, conhece também o Pai. Aquele que o tem visto, vê também o Pai. Quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Como que dizendo, Senhor Jesus, já que te conhecer, é conhecermos ao Pai, então nos apresenta ao Pai, talvez pedindo, rasga o tempo e o espaço e nos mostra a eternidade. Talvez pedindo, como Moisés pediu no monte, mostra-nos a tua face, que o Senhor então nos mostre a face de Deus. Jesus responde, mas eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês ainda não me conhecem. Vocês ainda não sabem que eu sou Deus. Se você me vê, você está vendo o Pai. O fato é que muitas pessoas buscam o contato com o divino, com o sagrado, de muitas maneiras diferentes. Mas a pergunta é, como nós que somos finitos, seremos capazes de conhecer, de conter e de palpar o infinito, se o infinito não se fizer conhecido para nós? E Deus decidiu que se revelaria para nós, da maneira como Ele escolheu. Por meio de homens santos, falando da parte dele, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas cada um deles nos apontando para Cristo Jesus. Jesus Cristo é o centro das nossas vidas. E conhecer a Jesus Cristo deve ser o desejo mais intenso dos nossos corações. Por isso,
Como é que nós viveremos esse tempo presente? Nós viveremos esse tempo presente caminhando com Cristo Jesus revelado nas Escrituras. Nós temos sido obrigados a permanecer em casa. E mesmo aqueles que ainda trabalham, não têm o seu momento de lazer, e mesmo os seus momentos de compra livres, ele trabalha e depois volta para casa. Que oportunidade maravilhosa Deus nos tem dado, excluindo das nossas vidas aquilo que tomava o nosso tempo e que nos impedia de termos uma comunhão profunda com o Filho. A maioria das vezes, quando perguntávamos para alguém como está a sua vida de leitura bíblica, de oração, a resposta é: não está tão boa quanto eu queria, a vida é muito corrida, tem escola, tem faculdade, tem trabalho, tem as opções de lazer, tem o futebol, tem a pelada de final de semana, pois agora não tem mais nada. Qual é a desculpa que nós estamos dando agora para não estarmos nos relacionando com profundidade com o nosso Deus? Deus não nos tirou tudo, Deus nos entregou tudo, Ele nos deu tempo. E numa sociedade como a nossa, que nos cobra tanto a produtividade, o pragmatismo, o fazer, o agir, foi tirado de nós essa pressão nesse momento. Nós estamos em casa, que nós possamos abrir as nossas Bíblias e que nós possamos buscar a presença graciosa de Deus por meio de Cristo Jesus, revelado a nós nas Escrituras. Se você conhece a Cristo, então você conhece Deus. E se você se relaciona com Cristo, você se relaciona com Deus, porque Cristo Jesus é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele se fez carne, mas ele não perdeu a divindade. Por isso Jesus repreende Filipe dizendo: você não convivia comigo? Você não sabe que quem me vê Deus, vê o Pai? Ora, então por que você diz: mostra-me o Pai? Afinal de contas, você já não estava vivendo comigo e convivendo comigo. Jesus Cristo é aquele que nos mostra o Pai. Porque Jesus Cristo é o mediador da Trindade. A palavra mediador se refere àquela pessoa que fica entre duas partes. O boy que está aqui nos ajudando a tocar no louvor, que é advogado, sabe o que é mediação na justiça. É quando você tem duas partes, cada uma com o seu desejo, e eles se comparecem então diante do mediador. É aquela pessoa que permite com que as duas partes conversem, com que as duas partes se entendam. Ora, de que maneira nós, que somos finitos e pecadores, conseguiríamos alcançar um Deus que é santo e infinito em todos os seus atributos? Quando nós lemos o livro de Jó, Jó diversas vezes fala: olha, eu sei que eu sou inocente, eu estou sofrendo porque eu sou inocente. E se Deus ouvir a minha causa, Deus vai perceber que Ele não deveria ter tirado tudo de mim. Eu sou inocente. E Jó chega ao ponto de falar: olha, eu sei que Deus é Deus, mas eu não tenho outra esperança. Mas em certo momento, nos lamentos de Jó, ele clama e pede por um mediador. Ele fala: quem me dera se houvesse alguém que pudesse levar a minha causa diante de Deus, porque Jó reconhece que ele mesmo não pode. Ele reconhece que a santidade de Deus está muito além da sua própria santidade. Jesus Cristo é o mediador na aliança de Deus com o seu povo. Ou seja, Ele é aquela pessoa que faz a ligação entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é Deus de Deus e homem de homens. No milagre da encarnação, as duas naturezas se fazem presentes em um único ser. A completa divindade do Filho
mas ainda assim lhe dando uma humanidade completa. Quando Jesus então repreende Filipe, ele fala: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não crê que quando eu estou aqui, eu estou trazendo o próprio Pai para vocês? E que quando eu retorno, eu os levo para o Pai? Ora, você não vê eu fazendo as mesmas obras que o Pai faz? Se vocês não creem por nada mais, então creia pelo menos por causa das mesmas obras. Eu faço aquilo que vocês atribuíram que apenas Deus Todo-Poderoso poderia fazer. Eu sou o Senhor sobre a tempestade, sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho o domínio sobre os demônios e eu sou capaz de restaurar a saúde. Se apenas Deus pode fazer isso, então vocês ainda não perceberam que eu tenho os mesmos sinais, que eu faço as mesmas obras? Nós permaneceremos no presente, firmes e confiantes, na medida em que nós tivermos em Cristo Jesus o nosso único mediador com Deus. E em dois sentidos, Jesus se torna o mediador dessa aliança. Primeiro, no sentido que Ele nos traz as palavras de Deus. Ele afirma: olha, as palavras que eu digo para vocês, eu não as digo por mim, mas é Deus, o Pai, que faz as suas obras. Ou seja, aquilo que eu estou falando para vocês não é uma mensagem propriamente minha, mas é aquilo que Deus deseja lhes falar. É a revelação de Deus. Jesus afirma aos seus discípulos que a maneira pela qual nós conheceríamos a vontade do Pai, os planos do Pai, os desejos do Pai, seriam através das palavras que Ele nos traria. Quando nós olhamos para as Escrituras, e quando nós encontramos nas Escrituras Jesus Cristo, nós encontramos aquilo que Deus deseja nos ensinar a respeito de todas as coisas, a respeito dos seus planos para cada um de nós, a respeito da sua vontade para as nossas vidas. Jesus nos chama a crer que Ele está no Pai e que o Pai está nele, e que a mensagem que Ele traz é a mensagem do próprio Deus para nós. O fato é que existem muitas vozes que tentam nos guiar, e o fato é que vozes humanas jamais falarão em uníssono. Mesmo nos momentos de crise, como esse que nós passamos, se você gastar tempo demais no Facebook, na internet, você vai ficar doido. Porque cada um tem um vídeo diferente, uma opinião diferente, um fato diferente, uma maneira diferente de interpretar os fatos. Nós somos incapazes de falar em uníssono. Por isso, as vozes que nós encontramos à nossa volta, cada uma delas nos conduz para a sua própria opinião. Eu digo para um de vocês: olha, eu acho que o melhor para vocês é isso. E outra pessoa ao meu lado falar: olha, mas eu acho que o melhor é aquilo. Olha, eu acho que Deus pode ser agradado assim, assim e assim. E eu acho que Deus pode ser encontrado assado, assado, assado. Cada um de um jeito, cada um falando uma coisa diferente. Mas nós precisamos reconhecer que a segurança que nós tanto buscamos está quando nós ouvimos uma única voz, a voz de Cristo Jesus. Quando nós nos deixamos silenciar para todas as outras vozes que não falam da parte do Pai, e ouvimos unicamente a voz que nos fala da parte de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Existe tanta verdade que Cristo nos revela nos Evangelhos, e tantas coisas que são tão óbvias,
tão explícitas. Mas quando nós vemos certos mandamentos explícitos, nós às vezes preferimos ouvir vozes de sabedoria. Existe algo que me enche de tristeza, é mais do que tristeza, chega a ser até uma ira não santa. É quando alguém diz a mesma coisa que a Bíblia diz, e aí coloca no Facebook aquela frase que é feita com o nome de um autor humano, como se apelar para a autoridade de um homem fizesse com que aquela frase se tornasse mais impactante do que o próprio versículo bíblico. Nós vemos tanta profetada e tanta gente falando tanta frase de efeito, mas o que eles estão fazendo nada mais é do que pegar o que está aqui e alterar uma ou outra palavrinha. Mas nós lhe damos ouvidos quando é fulano, quando é ciclano. Deveríamos dar ouvidos porque é Jesus, porque está sendo dito da parte do Pai. As palavras de Cristo são autoridade para as nossas vidas. É sim, sim e é não, não. É faça isso e é não faça aquilo. É creia nisso, confie dessa forma e não creia nisso e não faça dessa forma. São absolutos, são imperativos. Porque o nosso Deus é absoluto. Jesus afirma que você conhece o Pai quando o conhece. Que você escuta o Pai quando escuta as suas palavras. E aí talvez você tenha uma daquelas Bíblias onde as palavras de Jesus estão marcadas de vermelho. Mas a verdade da revelação é que se toda a Escritura aponta para Cristo, toda a Escritura é a palavra de Cristo. Toda a Escritura é a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus fala para os seus discípulos não tem mais autoridade do que aquilo que foi dito no Antigo Testamento, ou do que aquilo que é dito por uma carta, porque é Cristo falando de diferentes formas, por meio de profetas, por meio de homens diferentes, até que no último dia é o próprio Cristo que nos fala. Mas é tudo a mesma revelação do mesmo Deus. É tudo uma única voz nos direcionando ao nosso Pai. Se nós quisermos viver o presente com esperança, devemos viver com esperança centrada em Cristo. Porque Cristo Jesus é Deus. Porque Cristo Jesus é o mediador de Deus com os homens. Mas é também o mediador dos homens para com Deus. No verso 12 ele diz: em verdade eu lhes digo, que quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aqui está um detalhe: a ideia de que ele vai para junto do Pai nos traz essa nova figura e essa nova tarefa que Cristo assume em nosso favor, a tarefa de ser um intercessor por nós, um mediador dos nossos pedidos e das nossas orações diante do Pai. O que é que nós pediremos ao Pai que o Pai faria por nós? E talvez você diga tudo, afinal de contas o Pai me ama. Por nós nada, mas por Cristo Jesus, que é o Filho, tudo. O que nós pedimos por meio de Jesus Cristo, o Pai atende, porque é por meio do Filho amado. E não porque nós recebemos autoridade para falar ou para dizer segundo o nosso próprio coração, mas pedimos em nome de Cristo. E pedir em nome de Cristo é muito mais do que usar uma fórmula no final de uma oração. Oramos e falamos no final em nome de Jesus, amém. Pedir em nome de alguém é pedir com a autoridade dele, com o desejo dele, com o coração dele, com a mente dele. É pedirmos através dele. Não é uma mera fórmula, mas é um relacionamento de intimidade, de confiança. E Jesus diz que ele irá para junto do Pai, e que então, aquilo que nós pedimos em nome dele, ele fará, mas com o objetivo de que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Jesus, ele de fato é o mediador entre nós e Deus. Na medida em que, quando nós oramos e quando nós pedimos,
Ele ora e Ele pede em nosso favor. Ele é aquele através de quem as nossas orações alcançam a Trindade. E Ele assumiu esse papel. Ele afirma que Ele irá pedir ao Pai, para que quando o Pai atender, o Pai seja glorificado através do Filho. Esse é o interesse de Cristo. Não é a nossa própria glória, ou o nosso próprio reconhecimento, mas é a glória do próprio Pai, por meio do Filho, que foi obediente, cumpriu o seu papel e é o mediador da aliança. É para que Deus seja glorificado na sua misericordiosa obra de vir até nós e de nos levar até Ele. Por isso nós viveremos a nossa vida de certeza e de esperança, confiados em Cristo Jesus como esse mediador da nossa vida. Orando em nome de Cristo, agindo em nome de Cristo, vivendo em nome de Cristo. Buscando a partir de Cristo Jesus que o Pai conheça os nossos desejos, para que o Pai seja glorificado no Filho, na obra do Filho e na pessoa do Filho. Pergunta de como nós viveremos no presente, de forma a vivermos vida de esperança, se resume em um nome: Jesus Cristo. Viveremos centrados na pessoa de Jesus Cristo. Viveremos em torno de Jesus Cristo. Viveremos em torno de Jesus Cristo como aquele que nos mostra o Pai. Viveremos em torno de Jesus Cristo como aquele que nos traz as palavras do Pai. Viveremos em torno de Jesus Cristo como aquele que faz comunicação entre nós e o Pai. Seremos cristãos. Colocaremos Cristo novamente no centro do nosso viver. Colocaremos Cristo Jesus novamente no centro das nossas vidas, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos e dos nossos sonhos. É isso que Cristo Jesus deixou para os seus discípulos naquele momento, os quais ele se preparava a caminhar para a cruz. Ele afirmou para os seus discípulos: em mim vocês já têm um relacionamento com o Pai. Por mim vocês já ouviram as palavras do Pai. E quando eu for para junto do Pai, em mim vocês terão acesso ao Pai. Nós viveremos centrados em Cristo, confiantes em Cristo, certos de que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai de amor, te louvamos por Cristo Jesus. Te louvamos porque em Cristo Jesus podemos conhecer o Senhor. E te pedimos que o Senhor nesses dias nos faça conhecer mais e mais de Ti. Te louvamos porque através de Cristo Jesus ouvimos as Tuas palavras e vimos as Tuas obras. E te rogamos que nesses dias o Senhor abra os nossos ouvidos e aguce os nossos olhos para que vejamos em Cristo as Tuas palavras e as Tuas obras sendo feitas. Te pedimos, Deus, que nesses dias nos quais estamos sendo forçados a trocar tantas coisas por um momento em casa, que nós possamos trocar tantas coisas por um momento na Sua presença, por meio das Escrituras, e que encharcados de Cristo Jesus, nós possamos também gastar tempo em oração, certos de que Cristo Jesus faz a mediação entre nós e o Senhor, de forma que as nossas orações são ouvidas. E de forma que na medida em que nós pedimos, segundo a Sua vontade, para a Sua glória, o Senhor há de atender as nossas orações. Não para que nós sejamos engrandecidos, mas para que o Seu nome seja glorificado por meio do Cordeiro. E que nós possamos nos alegrar com uma vida de oração mais intensa, sabendo que as nossas orações glorificam ao Senhor por meio do Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. E nós vamos louvar a Deus cantando aquilo que está registrado nas Escrituras e que nós temos lido nesses domingos e que ainda leremos nos próximos domingos. Afirmando que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai.
Vamos louvar a Deus. Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai e que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam enchendo as nossas casas. Que o Senhor esteja enchendo, Pai, os nossos lares com a presença de Cristo. Que o Senhor esteja enchendo as nossas vidas com a presença do nosso Senhor Jesus. De forma que nesses dias nos quais estamos de quarentena forçada, o Senhor, Deus amado, esteja nos conduzindo a uma vida de maior intimidade com o Senhor em todo o tempo. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos estimulado a nossa igreja a praticar o culto doméstico. E algumas pessoas perguntaram a respeito de como é isso, de como que funciona. O culto doméstico é a maneira que nós chamamos àquela devocional que nós fazemos em família. O culto doméstico, então, é um momento devocional, com dia e hora marcados pela família. A família determina um dia e um horário, pode ser o mesmo horário todos os dias da semana, podem ser horários diferentes dependendo do dia.
Mas o importante é que seja um momento no qual toda a família largará todas as outras atividades para estarem juntos nesse momento devocional. A família então se reúne e aí um membro da família pode ficar responsável pela oração, outro pelo louvor, outro pela palavra, ou então cada dia um membro é responsável por todas essas atividades, por todos esses elementos. Mas o fato é que naquele dia e naquele horário marcado a família se reúne e a família faz uma oração a Deus. Vocês podem começar fazendo uma oração louvando a Deus e agradecendo a Deus, os membros dizerem os motivos pelos quais são gratos e alguém então ora agradecendo a Deus. Depois vocês podem cantar um cântico e se na família não tiver ninguém com facilidade para cantar, vocês podem procurar no YouTube um cântico de louvor e colocar para tocar e a família cantar junto com aquele cântico. E depois de um momento de oração e um momento de louvor, vocês podem ler um trecho das Escrituras, um trecho curto, que não seja muito complicado, conversar a respeito dele, fazer perguntas simples como o que Deus está dizendo, quando isso aconteceu, por que isso é importante, o que Deus está tentando nos mostrar, como isso deve impactar as nossas vidas e como isso deve impactar as nossas famílias. E depois desse bate-papo, depois dessa conversa a respeito do texto, buscando entender o que Deus disse ali naquela palavra, vocês fazem mais um momento de oração, pedindo para que Deus conduza a família segundo a palavra que foi lida. À medida que você vai ganhando mais intimidade com o culto doméstico, vocês podem incluir a leitura de salmos, escolher um salmo e toda a família fazer a leitura daquele salmo a uma só voz. Vocês podem incluir mais cânticos, mais momentos de oração. Mas de forma simplificada, o culto doméstico é o momento no qual a família se reúne para juntos orarem, cantarem e lerem a palavra de Deus. Nós vamos disponibilizar no link, aliás, no comentário desse vídeo, na descrição desse vídeo, o link para que você possa baixar os cultos domésticos, as estruturas de culto doméstico que está sendo proposta pela editora da Igreja Presbiteriana. Ali tem um roteiro com sugestão de hino, de cânticos que podem ser encontrados no YouTube, uma sugestão de leitura bíblica com um comentário, uma breve explicação para facilitar o culto doméstico. Nós vamos incluir também, carregar no nosso canal do YouTube, o culto doméstico de uma família da igreja. Nós pedimos para que uma família gravasse o seu culto doméstico e esse culto vai ser carregado na internet e você vai poder ver como eles fizeram, para que você possa perceber que é simples, você possa ver que é algo fácil de fazer e que vale a pena ser feito na sua casa. Nós queremos te estimular então a fazer o culto doméstico regularmente na sua casa, a ter esse momento devocional em família. Afinal de contas, quando nós fazemos o culto doméstico, nós estamos nos reunindo em torno de Cristo Jesus. E nós viveremos no presente cheios de esperança, se vivermos cercados por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um domingo cheio de vitória e de descanso na presença dele, em nome de Deus.